assistindo, alcançando, Senhor, através do Teu Espírito, nosso mestre, nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas, fluindo, Senhor, e trazendo verdades aos nossos corações. Nossas vidas não serão mais as mesmas, Senhor, por causa do Senhor e da Sua palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala para sua irmã: o Senhor te ama e Ele te alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Que alegria estar com vocês nesse sábado. Parabéns para você que venceu a chuva, desafiou os seus cabelos, entendeu? E chegou até aqui. Parabéns, todas nós, né? E aí estamos aqui animadas porque Deus é bom. Amém? Aleluia. Antes de eu começar, eu queria só dizer que a minha mãe está aqui hoje. A minha mãe mora em Minas e ela veio para me ajudar com as crianças nesse tempo. Mãe, fica de pé para as mulheres te conhecerem. Dá uma salva de palmas para minha mãe. E eu honro a minha mãe. Mãe, muito obrigada por ter vindo. Já disse a ela, mas a minha mãe foi a pessoa que pregou para mim a primeira vez. Ela me alcançou com o amor materno e o amor de Deus. E por isso eu sou tão grata a ela. Amém? Te amo, viu, mãe? Aleluia. Nós vamos falar essa noite sobre equilíbrio. Equilíbrio. Quem é bom de equilíbrio aqui? Tem alguém que tropeça de vez em quando? Eu não sei você, tem um exercício na academia, meninas. Ó, antes eu dizia assim, eu não dou conta desse exercício. Mas eu vi que só estava me atrapalhando e eu não posso confessar errado. Então eu comecei a mudar minha confissão. Quando a minha professora vai falar, vamos fazer esse exercício, que é aquele que você põe uma perna assim e faz assim. Sabe qual que é? Mas eu vou te falar, sabia que funciona? Comecei a confessar a palavra, confessar verdades a meu respeito. Já estou bem melhor no equilíbrio. O equilíbrio é algo fundamental na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Porque se nós não priorizamos aquilo que é espiritual, nós entramos em desequilíbrio. Nosso corpo, nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. E aquilo que a gente fortalece mais, vai ficar mais forte, vai trazer um desequilíbrio para a nossa vida. Então, equilíbrio é uma palavra muito importante, mulheres, para nós. Para que nós possamos viver bem, saudáveis, no corpo, na alma. Nós precisamos viver uma vida de equilíbrio. Eu não sei você, eu já passei várias situações na minha vida em que eu pisei fora daquilo que eu deveria permanecer. Eu não fiquei equilibrada. Não sei se quando você pensa assim, uma mulher desequilibrada, não sei se você já pensa, não, meio doida, né? Mas não necessariamente. Às vezes a gente se desequilibra emocionalmente e a gente começa a comer muito. Às vezes a gente começa a ficar com mais raiva dos outros, falar muito, dormir mal, comer mal. O desequilíbrio, ele traz ele afeta muitas áreas da nossa vida. Eu me lembro quando eu fiz uma pós-graduação, terminei ela em 2022. Foi, 2022. E quando eu tive que finalizar essa pós-graduação, eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso, que eu não fazia há muito tempo aquele tipo de trabalho. Escrever um artigo e aquele tanto de regras. E eu vou te falar, não foi fácil não. E eu fiquei trabalhando de dia e de noite, até bem tarde, estudando e fazendo aquele trabalho. E o prazo ficando apertado. E eu comecei a ficar desequilibrada. Que jeito? Com dificuldade de dormir, perdendo o sono, com muita fome, com muita raiva também. Desequilibrada.
uma coisinha simples, eu já perdi a paciência. E eu percebi, opa, peraí, eu estou desequilibrada. As coisas estão me aborrecendo muito fácil. Sabe o que eu gosto de comer? Aquele confete de chocolate. Ai, eu comprei um saco e ficava comendo e digitando. Eu falei, opa, está errado, em desequilíbrio. Esse açúcar que eu estava comendo só estava me prejudicando ainda mais para poder fazer aquele trabalho. Mas porque quando você fica tão concentrada, mergulhada numa coisa, quando você está vivendo uma determinada situação, parece que aquilo é a sua vida. Não parece que aquilo dura uns dias, uns meses. Parece que aquilo é a sua vida. Então, parecia que a minha vida era aquela. Aquilo era a minha vida. E aí, eu precisei fazer o quê? Pedir ajuda. Então, eu pedi ajuda, a Morgana me ajudou a fazer, a comprar o trabalho. E aí foi ficando mais fácil, eu vi que não era tudo aquilo que eu estava pensando. Aí você fala, Clícia, isso durou quantos dias? Alguns dias. Mas quando eu estava vivenciando, aquilo era intenso, era ruim. Eu não estava vivendo da forma certa, em desequilíbrio. E isso, em várias fases da minha vida, eu já vivi situações em que eu não fiquei desequilibrada, no sentido, eu não era eu mesma, eu estava diferente. Quando eu fiquei grávida, por exemplo, do Pedro, quando você fica grávida do primeiro filho, tudo é muito novo para você. Então, quando eu fiquei grávida do Pedro, era tudo novo. Então, eu ficava querendo que a barriga crescesse. Depois, eu não queria que ela crescesse tanto, principalmente depois que nasce, né? Aí você fala, ai, meu Deus, por que eu quis uma barriga? Quando eu tinha, então, tudo era novo. Aí, ficava com aquela expectativa, vai ter tal ultrassom. Ai, meu Deus, o que será esse ultrassom? O que vai dar nesse ultrassom? Tudo novo. Já quando eu fiquei grávida da Amanda, que foi a segunda, como foi mais fácil? Por quê? Porque eu já sabia. E não é interessante? Quando é novo, quando é a primeira vez que você passa, aquilo pode ser mais intenso para você, porque você nunca viveu. Mas se você já viveu uma vez, você já sabe quais são os passos, quais são os caminhos, você tem uma possibilidade de vivenciar aquilo com muito mais facilidade, caso você resolva aprender com aquela situação. E a Bíblia, ela fala sobre isso, sobre nós desfrutarmos dessa compaixão de Deus, dos benefícios de Deus, e inclusive usar isso para poder abençoar e alcançar outras pessoas. Porque eu vivi desafios na gestação, hoje eu ministro sobre gestação para abençoar mulheres grávidas. Porque eu sei como é, eu desfrutei da graça de Deus, eu amadureci, e agora eu posso até ajudar outras pessoas. Esse é o ciclo ideal da nossa vida. Só que para que a gente possa viver cada fase em equilíbrio, nós precisamos seguir alguns passos que vão nos ajudar. Eu não sei o que você está vivendo, querido. Talvez você está vivendo alguma situação na área financeira, talvez com algum parente. Alguma situação, talvez é um desconforto, talvez no seu trabalho, talvez em relacionamentos, talvez no casamento, talvez com o filho, com os pais. Não importa a situação que você estiver vivenciando, a Bíblia, ela nos ensina como tratar e como vivenciar. Agora eu quero te contar uma coisa, eu não sei se você já parou para pensar. Você já percebeu que a nossa reação diante das circunstâncias nem sempre são iguais ou semelhantes a talvez uma vizinha, uma amiga sua que vivenciou a mesma coisa? Você já percebeu que as pessoas vivem as situações de formas diferentes? Se for o marido, então, meu Deus do céu. Teve um dia que eu ia ministrar, e eu estava bem com o coração disparado, boca seca, eu estava nervosa para ministrar. E eu olhei para o Renato, meu esposo, e eu, ai meu Deus, aquela cara do tipo assim, posso fugir? Como é que eu faço? Estava nervosa. E ele olhou para mim e fez, que cara é essa? Aí eu já engoli, né? Que cara é essa? Sobe lá e faz o que você tem que fazer. Prático.
Eu engoli, eu falei, é isso mesmo, bora lá e encarei. Então, às vezes, as pessoas que convivem conosco nem sempre experimentam da mesma forma. E talvez você hoje tenha uma amiga ou uma pessoa que você convive, que está vivendo uma situação que talvez você fala, poxa, por que ela está vivendo nessa intensidade toda? Que coisa mais simples. Talvez eu fale para você, eu fiz um trabalho de conclusão da pós-graduação e para mim foram dias muito apreensivos. Talvez você fale, nossa, para que isso? Um trabalho. E você ia fazer o que na sua vida? É porque, cá entre nós, eu queria tirar 10, entendeu? Como eu queria tirar 10, aí o esforço tinha que ser grande. Talvez você falasse, para quê? Que é o que meu marido falava para mim. Para quê? Você quer ficar tirando só 10? Para quê? Por que você quer só tirar 10? Então, talvez você convive com alguém que você fica, para quê isso tudo? Mas você já parou para pensar que a sua percepção sobre aquela situação é diferente da pessoa que está aí do seu lado. E isso faz muita diferença. Existem pessoas que elas são naturalmente mais otimistas. Você já conheceu alguém que é otimista? Conheceu, sim ou não? E tem pessoas que são mais pessimistas. Antigamente, quase ninguém aqui é dessa fase, tinha um desenho que tinha um bichinho que falava, ô vida, ô azar. Alguém lembra? Antigo, né? Pessimista, tudo que via, reclamação, murmuração. Ou talvez é aquela pessoa que tem sempre um não primeiro. Você vai falar uma coisa, ela, não. Depois ela até muda, mas a primeira palavra é não. Tem pessoas que são mais pessimistas, elas enxergam as coisas de uma forma diferente. Tem pessoas que são muito otimistas. Sabe quem que é otimista? Juliana Borba. Juliana é super otimista. Ela, quando tem uma coisa, ela, vai dar certo, fica tranquila, vai dar certo. Ainda fica, estou super animada. Não tem como você ficar desanimada. Ela é super otimista. E isso é uma coisa boa. Deixa eu contar uma coisa para você, talvez você nem saiba. As pessoas otimistas, elas vivem mais. Sabia? Olha só que interessante. As pessoas otimistas, elas têm menos chance de ter doenças cardiovasculares, ficam menos doentes e mantêm mais o seu corpo em equilíbrio. Elas podem viver até de 6 a 8 anos a mais que uma pessoa pessimista. Não é incrível? Para você ter uma noção, uma pessoa que faz exercício físico, ela ganha pelo menos 3 anos de vida, quem faz exercício físico. Então, se você está fazendo exercício, já sabe, pelo menos 3 anos está garantido, segundo as pesquisas. As pesquisas falam que quem não fuma, vive 7 anos a mais do que quem fuma. Legal? E quem é otimista, até 8 anos a mais. Quem é otimista ganha de quem não fuma, ganha de quem faz exercício. Quem é otimista vive mais. Quem é otimista dá mais. É mais generoso. Retém menos. Quem é otimista é mais criativo, porque vê as coisas de uma forma diferente, sai de dentro da caixinha, consegue enxergar saídas mais rápido do que quem é pessimista. Os otimistas geralmente vivem menos questões relacionadas a divórcio. Os otimistas, essa é demais, gente, não. Os otimistas, as pessoas que são mais felizes, positivas, que veem, tá tudo bem, vai dar tudo certo, cicatrizam mais rápido. Cicatrizam. Pamela, isso aí você tem que usar isso aí, viu, lá no seu consultório, viu? Vamos ficar otimistas, você vai cicatrizar mais rápido. Cicatrizam mais rápido dos ferimentos. E isso aqui é científico, tá, gente? Tem pesquisa, porque eu não vou ficar falando as pesquisas, mas eu até anotei algumas aqui.
Agora, não, depois do cicatrizar, essa vai ganhar o seu coração. Pessoas felizes têm mais chances de se casar. As solteiras já sabem, passa a sorrir, querida. As pessoas felizes têm mais chance de não se separarem, não divorciarem. Têm mais chance de ter casamentos felizes, namoram mais, casadas, Têm mais filhos. E essas pesquisas foram feitas em vários países. Está entendendo que o negócio é sério? Quer dizer, a minha percepção em relação a uma determinada situação, ela tem um impacto tão grande na minha vida, que ela influencia na minha saúde, na longevidade, até na cicatrização. A percepção sobre as situações, uma vida de mais equilíbrio, de enxergar, peraí, que eu vou ter um lado bom aqui, tem certeza. Ou simplesmente, diante de uma situação difícil, pensar assim, não, tem saída. Ou vai passar. Ou está tudo bem. Vai melhorar. Só vai melhorar. Esse tipo de comportamento e de posicionamento, entenda. Posicionamento. Existem coisas que talvez a gente até fale, mas a gente não está posicionada. Ou seja, eu me finco aqui nesse lugar e eu ando a partir disso, eu falo a partir disso, eu vejo a partir disso. A gente estava cantando agora, não tenho tempo para viver com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Isso aqui é um lema que eu tenho para a minha vida. Eu tenho um pensamento, gente, sobre essa coisa de mimimi, de gente que briga, que implica. Eu acho isso uma perda de tempo. Perda de tempo. Isso é um posicionamento pessoal. Pessoal. Se alguém fica chateado comigo, eu fico arrasada. Eu não gosto que alguém fica chateado comigo. Eu fico arrasada. Eu peço desculpa. Eu tento fazer alguma coisa, eu dou um presente, eu faço alguma coisa, eu tento fazer o meu melhor. Mas se a pessoa continua, eu penso isso, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Porque Jesus está voltando, e esse tipo de mimimi só prejudica o corpo de Cristo e pessoas serem alcançadas. Eu não fico presa, é sério. Eu aplico isso no meu casamento. O Renato pode fazer alguma coisa que eu não goste, mas eu não fico chateada com ele. Não fico. Aquilo que a Bíblia fala, não pouse o sol sobre a sua ira. Não deixe o dia acabar e você está chateado ali. Eu aplico isso na minha vida. Isso é um posicionamento. Eu não fico, essa coisa de ficar emburrada. Rapaz, isso é uma coisa que me chateia, quem fica emburrado. Detesto, isso é uma coisa, eu acho isso o fim. Você sabe por quê? Quando você fica emburrado com alguém, chateado, você muda a sua percepção e sai do equilíbrio. Vou te ensinar como não gostar de alguém. Quer aprender? É fácil. Começa a ver os defeitos da pessoa. Começa a observar. Ei, não gosto do jeito que veste. Esse estilo brega, horrível. E esse jeito de falar, esse sotaque feio, ninguém entende. Por que faz essa cara? Por que chega de manhã com essa cara? Detesto. Quando dá esse tipo de opinião, desnecessário. E com o marido, igualzinho. Quer parar de gostar do marido? Te ensino. Eu te ensino. Um curso. O oposto é totalmente verdadeiro. Quer amar o seu marido? Quer amar o seu marido? Quer amar quem está te aperreando?
Porque a pessoa está te aperreando e você começa a ficar chateado. Por quê? A gente começa a observar tudo que a pessoa faz de ruim. E toda vez que a gente lembra, começa a dar aquele mal-estar. Trata isso, começando a observar o que essa pessoa tem de bom. Ela tem coisa boa, gente. Ela tem. Ah, não estou vendo nada. Tem. Você está com a percepção errada. Começa a observar uma coisinha que a pessoa fez certo. Nossa, eu vi a pessoa chegando, cumprimentou fulano assim, legal. Pronto, pega essas coisinhas e você vai aumentando aquilo. Quer amar o seu marido? Começa a observar o seu marido. Começa a observar aquilo que ele tem de bom. Diminui o que ele faz de ruim e aumenta o que ele tem de bom. É isso. Isso você faz com qualquer pessoa. Quando a pessoa fala assim, Clício, meu amor acabou, eu te ensino a retomar. Eu te ensino, eu vou te ajudar. Vamos pensar. Vamos fazer uma lista. Você consegue. Começa a observar. E você vai mudar a sua percepção. Você vai mudar o seu sentimento. E é isso que eu quero falar com você. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite sobre equilíbrio. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? O seu Senhor é tudo aquilo que te domina. O que domina a sua carne. O que domina os seus pensamentos e os seus sentimentos. O que domina o seu tempo. O que domina a sua escolha. Esse é o seu Senhor. Talvez o Instagram está sendo o Senhor de algumas pessoas. Netflix. Preguiça, a comida, a raiva. Jesus é o nosso Senhor. Diga assim, Jesus é o meu Senhor. Põe assim a mão, fala, Jesus é o meu Senhor. Quando Jesus é o nosso Senhor, sabe quem domina? A palavra. Quando você fica em desequilíbrio, a palavra precisa ser o seu norte. A palavra precisa ser a sua âncora. Quando algo acontece, é a palavra que tem que nos resgatar. Eu vou te dizer, todas nós temos possibilidade de viver coisas difíceis. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está falando, tem de bom ânimo em meio às aflições. A minha percepção, o meu posicionamento, ele vai fazer toda a diferença em relação ao meu equilíbrio. Pensa comigo, quem é o seu Senhor hoje? Quem é o Senhor do seu tempo? Quem é o Senhor da sua boca? Daquilo que você tem feito? Eu dei esse exemplo desse posicionamento que eu tenho em relação a relacionamento. Eu tenho de verdade, gente, esse posicionamento. Esse tipo de coisa não me domina. Raiva, mimimi, fofoquinha. Não vem para perto de mim com fofoca, não. Eu não fofoco. Pode contar um segredo, eu vou guardar. Por quê? Eu me determinei a alinhar o meu sentimento. Porque toda vez, querida, que eu e você nos envolvemos em determinadas coisas, de fofoca, de raiva, nós entramos em desequilíbrio. E a Bíblia, ela tem muitas coisas sobre isso, e hoje eu quero falar com você sobre um texto, talvez muitos de vocês podem conhecer, mas a gente vai falar sobre um aspecto desse texto, que está em 2 Reis, queria que você abrisse. 2 Reis no capítulo 4, como é um texto bem grande, hoje a gente vai ler alguns versículos, e outros, eu vou só contar a história, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, nós lemos a respeito da Sunamita. Essa Sunamita era uma mulher, fala Sunamita por causa da região que ela nasceu, e era uma mulher rica. E ela tem uma frase muito
que ela diz, que é muito conhecida, e que muitas pessoas usam em meio às adversidades, que quando alguma coisa está acontecendo, a pessoa fala, não, tudo vai bem. E essa frase, na verdade, é um versículo que faz parte desse texto. Mas eu quero trazer alguns aspectos dessa mulher, para que nós possamos pensar em relação ao equilíbrio. Porque eu penso assim, se a gente for pegar um exemplo de equilíbrio, vamos pegar uma situação extrema, uma situação que seria terrível para nós. E eu penso que a morte é uma situação muito difícil. Muito difícil. É uma situação que muitas pessoas perdem o equilíbrio, perdem a sensatez, perdem a alegria, se esquecem de coisas que, inclusive, que o Senhor tem para elas, perdem o propósito por causa da morte. A morte é algo delicado que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E essa mulher aqui, gente, ela viveu uma situação terrível de morte. Ela perdeu o seu filho. E eu quero trazer o contexto para você. Essa mulher, a Bíblia fala que Eliseu estava na cidade dela, na região dela, e ela insistiu para que ele fosse na casa dela tomar um cafezinho. Vamos comer um cuscuz, tomar um café, vamos lá na minha casa. E ela recebeu o profeta, e ele foi, e depois disso, toda vez que ele voltava naquela cidade, ele voltava para o café, porque o cuscuz dela devia ser muito bom. E ele voltava e sentava, e ela sentava, e ela servia aquele profeta, e ela virou para o marido dela e falou assim, eu tive uma ideia extraordinária. Esse homem é um homem de Deus, é um homem de Deus. Sabe quando você vê uma pessoa e fala, meu Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus. Você está falando sobre o quê? Você está falando sobre a santidade daquela pessoa, a comunhão com Deus, a profundidade na palavra, o viver as verdades da palavra. Esse homem é um homem de Deus, marido. Eu tive uma ideia, vamos construir um quarto para ele, mas não é de qualquer jeito. Vamos construir um quarto de alvenaria, com tijolo. Não é qualquer quarto, não. Vamos fazer um quarto muito excelente. E vamos fazer ele no primeiro andar, porque ali, quando ele precisar, ele pode ficar tranquilo, pode descansar, sem os barulhos da casa. Vamos colocar uma mesa, uma cama, uma coisa bem confortável, de excelência. E assim eles fizeram. E toda vez que o profeta vinha, ele agora não tinha só um cuscuz, mas ele também tinha um quarto. E quando ele viu tudo aquilo que eles estavam fazendo por ele, aí ele ficou impressionado. E ele falou para ela assim, eu posso fazer o que por você? Diante dos reis, você está precisando de alguma coisa? Eu tenho contatos, eu posso te ajudar, você está precisando do quê? E ela falou, está tudo bem, eu não preciso de nada não, estou tranquila. Só estou querendo honrar você mesmo. E ele chamou o ajudante dele e falou, não, tem alguma coisa que essa mulher precisa, não é possível. E o ajudante dele falou assim, ela não tem filhos. Ela não tem filho e o marido dela já é idoso. O ajudante dele falou isso, o auxiliar do profeta, falou isso porque ele sabia dos milagres que eram possíveis de serem feitos. Ele sabia que ele podia trazer esse fato e que algo poderia ser feito. Então, o profeta vai, Eliseu chama a sunamita e vira para ela e fala assim, sunamita, dentro de 1 ano, você vai estar com um bebê nos braços. E essa mulher, gente, ela falou, não, pelo amor de Deus, não mente para mim não, que isso é demais. E dito e feito, 1 ano depois, um bebezinho. Uma mulher que não tinha filhos, talvez porque não pudesse ter filhos, ela ou o marido idoso, um bebê chegou. E esse bebê chegou, queridas, e eu não sei se você entende a importância, quando a Bíblia fala de nascimento de filhos no Antigo Testamento, talvez pelo nosso contexto cultural, talvez a gente não entenda a importância disso, porque hoje muitas mulheres decidem não ter filhos, elas têm uma cobrança ou outra, uma pressãozinha e tal, mas elas podem simplesmente falar, não, escolhi não ter filhos. Mas naquela época, não ter filhos não era uma escolha, era uma vergonha, era desonra.
Então, não ter filhos era algo muito ruim. Então, ela ter um filho, e além da maternidade. E aí, aquela mulher, chegou o bebê. Amamentar, cheirinho de bebê, fraldinha, roupinha. E aquele menino foi crescendo. Quando ele já estava ali num tamanho, gurizinho, o pai levou esse menino para colheita. O pai trabalhava, eles eram ricos, e o pai trabalhava, levou o menino, e o menino começou a falar: pai, minha cabeça está doendo. Ai, minha cabeça, e o pai falou o quê? Leva esse menino para a mãe. Não é assim? Na sua casa é assim também? Chama a sua mãe, não é assim? Às vezes eu falo lá em casa: chama pai, por favor. Fala: pai, vai na sua mãe. Pegou o empregado, levou para a mãe. E a mãe, a Bíblia fala que ela colocou aquele menino no colo, e ela ficou horas com aquele menino. Aquele menino gritava de dor. Você tem noção que é colocar um filho no seu colo com dor e você não conseguir fazer nada para passar aquela dor? E você vê aquele menino, aquele que foi tão desejado, gerado, amado, e você sem o que fazer. E o menino chorando: a minha cabeça, e a Bíblia diz que ela, com o menino nos braços, ficou com esse menino, a Bíblia diz, até o meio-dia, ou seja, ela ficou algumas horas com aquele menino, e o menino morreu, nos braços da mãe. Eu penso que tem vários tipos de morte terríveis, mas um filho morrer nos braços da mãe, essa é talvez uma das piores. E sem poder fazer nada por ele. E vendo aquilo, eu imagino que ela deve ter tentado fazer algumas coisas, um chá, uma compressa, ela deve ter tentado alguma coisa, nada funcionou. Nada do que naturalmente ela sabia funcionou. E qual seria a reação, queridas, de uma mãe diante de uma situação como essa? Você com certeza já foi em velórios e você já viu pessoas desesperadas em velório. Talvez você já tenha sido uma dessas pessoas que ficou desesperada num velório, vendo aquela situação. Essa era a situação daquela mãe. Perdeu o seu único filho. E sabe, quando eu penso em equilíbrio, quando eu vou tentar pensar, o que é equilíbrio? Eu falei com vocês sobre uma visão de mundo, eu dei esse exemplo dos otimistas, dos pessimistas, eu falei sobre posicionamento, mas a reação que nós temos e o desenvolvimento da situação, de como a situação vai ser conduzida, ela está muito associada como eu e você decidimos enxergar aquilo que está acontecendo. Como é que nós vamos enxergar o que está acontecendo? Essa decisão, ela vai determinar muitas coisas, porque talvez, quando eu falo, quem é o seu Senhor? Se você pensa num desequilíbrio, uma pessoa desesperada, chorando, ou outros tipos de sentimento, e a pessoa mergulhada naquele sentimento, intensa naquilo, isso é um caminho de desequilíbrio que vai determinar a forma como ela vai ver a situação. Porque se o meu Senhor for a minha emoção, então a minha alma vai dominar a situação. E isso é uma coisa muito complicada. Porque a tendência ao desequilíbrio e a dificuldade para a gente retomar o equilíbrio é muito maior. Mas, se você entender que quem deve determinar a sua emoção são os seus pensamentos, eu e você vamos aprender a raciocinar diante das dificuldades. É aquela coisa assim, peraí, para tudo, deixa eu pensar aqui no que está acontecendo. Deixa eu tentar enxergar alternativas, saídas,
o porquê disso, o que eu posso fazer a partir disso. Eu dei um exemplo para vocês do meu trabalho de conclusão do curso. Eu falei, peraí, está errado, estou comendo muito, estou impaciente, peraí, o que eu posso fazer com isso? E eu fui pedir ajuda, porque eu não estava dando conta de fazer. Pedir ajuda é uma boa alternativa, quando você está percebendo que está entrando em desequilíbrio, porque você não tem que dar conta das coisas sozinha. A gente tem que parar de pensar que a gente faz melhor. A minha forma de fazer é melhor, porque eu passo roupa melhor, porque eu lavo melhor, porque eu cozinho melhor. Peça ajuda. E essa sunamita, gente, ela tomou uma decisão. E ela, olha só que interessante. Ela fala com o marido dela, eu preciso de um jumento aqui e uma pessoa para me levar até o profeta. E ele falou, mas por quê? Hoje não é sábado? Por que você está querendo? E eu fico pensando, sabe o que eu acho interessante? O pai não perguntou pelo menino. Ele não perguntou. O menino melhorou, aquela dor passou. Porque é uma confiança tão grande nessa mãe, né? Ela não falou nada, não comentou nada, então está tudo bem. E ela, quando ele falou para ela sobre ela ir num dia que não era o dia normal dela ir, e ela diz o seguinte, peraí que eu vou achar aqui. E ele fala, no verso, vou ler na NVI, ele perguntou, no verso 23, por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela respondeu, não se preocupe. Não se preocupe. Essa foi a primeira frase que a sunamita disse para uma pessoa que ela tinha toda a possibilidade de desabar. Porque quando você vê alguém que é íntimo, que é próximo, essa pessoa é a pessoa para você desabafar, falar. Às vezes eu vou falar com meu marido, aí eu falo assim, eu queria falar assim, eu queria te contar uma coisa, olha, mas eu só quero falar. Aí ele, só quer desabafar? Tá. Aí ele fica, ou seja, não precisa falar muita coisa, está tudo bem, eu só quero falar. Por quê? Ele é meu amigo. Quando você encontra o seu amigo, a pessoa que você tem intimidade, qual é a tendência que a gente tem? De se desabar. Mas qual foi a resposta dela? Não se preocupe. E a Bíblia diz que, apesar dela falar, não se preocupe, ela virou para o servo que foi levá-la até o profeta, e ela falou assim, corre. Que às vezes você fala, então ela estava super calma. Por dentro, ela e o Senhor sabe como é que ela estava. Porque ela falou, corre. E correram, e quando o profeta viu ela de longe, chegando naquele burrinho, virou para o ajudante dele e falou, vai lá, pergunta para ela como é que ela está. Olha ali a sunamita. E o servo dele o ajudante dele foi na frente, quando encontrou com ela, aí é aquele outro texto. No verso 26, o profeta fala, corra ao encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido, tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Gease, está tudo bem. Algumas versões, tudo vai bem. E sabe, essa forma dela se posicionar, me lembra um outro texto, deixa eu achar aqui, que esse não estava aqui que o pessoal, tem um texto, olha só, Provérbios 24:10, você pode abrir sua Bíblia? Eu queria que, se você tem mania de grifar a Bíblia, eu queria que você grifasse esse texto, em Provérbios 24:10. Ele fala assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na NVI fala, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E eu quero te dizer que a forma da gente enxergar as coisas, ela vai determinar a nossa reação diante dos problemas. Se você se mostra fraco
fraca no dia da angústia, o que vai ser fraco também? A sua força. Quer dizer, demonstrar, se posicionar diante da adversidade, diante da situação, vai determinar quanta força você vai ter para resolver o problema. Você está entendendo? A forma como você se posiciona, o que você fala, a forma como o seu corpo reage, a forma como você escolhe reagir, vai determinar quanta força você vai ter para resolver o problema. E a sunamita, ela resolveu falar o quê? Não se preocupe e tudo vai bem. Mas quando ela viu o profeta, ela se agarrou nas pernas do profeta e ela disse o que tinha acontecido. Ela falou: eu não te falei para você não me enganar? Meu filho morreu. E ele: peraí, eu vou falar aqui para o meu ajudante aqui, para o Geazi. Ele vai lá, ele vai encostar esse cajado na cabeça do seu filho. E ela falou: não. Enquanto você não for também, eu não solto as suas pernas. Eu estou aqui. E eu quero te dizer outra coisa que a sunamita fez. A Bíblia fala a respeito de fé. O que é fé? Quem sabe o que é fé? Certeza das coisas que se esperam, convicção de coisas que você não vê. A sunamita, queridas, ela se posicionou em fé. E ela disse para ele, ela não estava vendo o menino curado, ela não estava vendo o menino andando, ela não estava vendo, era uma situação extrema, mas ela se posicionou, entendendo que existia uma promessa para ela e que aquela promessa não podia ser mudada. Isso é muito forte. E quando o profeta fala: eu vou mandar o meu assistente lá, ela: não, você me deu a promessa, você vai comigo. E realmente o ajudante dele foi lá, colocou o cajado e o menino não viveu. E o profeta chegou e ele esquentou o corpo do menino com seu próprio corpo. E ele andou e ele estava ali. E ele voltou e o menino espirrou e ressuscitou. Ele ressuscitou. E eu quero falar com vocês, querida, nessa noite. Existem coisas para serem ressuscitadas hoje. Existem coisas para serem ressuscitadas hoje. Na sua vida. Existem coisas que estão adormecidas. Existem coisas que estão mortas em você. O que adormeceu? O que você deixou para lá? O que talvez você falou assim: é melhor eu nem pensar a respeito disso. O que foi que você, querida, foi roubada, lesada em algo que era promessa para a sua vida? O que está adormecido? O que está apagado dentro de você? Hoje é uma noite de ressuscitar coisas em você. Ressuscitar coisas. Não, Clícia, é na área financeira o meu problema. Hoje é uma noite de ressuscitar coisas. Coisas vão ser reerguidas nessa noite. Reerguidas nessa noite. Pela fé, diga pela fé. As emoções, elas são reais. Elas são reais na sua vida. Ela tem deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um livro muito bom, gente, do Tony Cook, sobre as tempestades. Qual é o nome? Quem lembra? Atravessando a Tempestade. Obrigada. E ele fala a respeito do sentimento. Depois eu acho aqui. Kenneth Hagin, naquele livro Palavras, ele fala: as palavras do seu dia a dia podem fazer 3 coisas com você. As palavras que você diz mostram quem você é. As palavras que você diz estabelecem os limites da sua vida. E as palavras que você diz afetam o seu espírito. Eu queria um louvor aqui.
Maíla, não sei se ela está por aí. Hoje nós vamos dizer palavras. Nós vamos entregar ao Senhor. Sabe o que a sunamita fez? Ela entregou ao Senhor. Ela entregou ao Senhor. Diga, entregar ao Senhor. A sunamita, ela lembrou da promessa e ela entregou as suas angústias ao Senhor. Em Filipenses 4, no verso 7, nós lemos o seguinte. Filipenses 4, 7. Nós lemos que, no verso 6 nós lemos: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Rick Renner fala: quando a paz se torna o árbitro do seu coração, ela é como um jogo, que aquele árbitro, ele começa a apitar as regras, e começa a dizer o que pode e o que não pode ser feito. E a partir dali, a paz é que vai ajudar você a tomar as decisões. Não ande ansiosa por coisa alguma, antes entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Maíla, eu queria aquela que vocês estavam cantando. Entrego tudo. Eu te entrego tudo. Você pode ficar de pé. Hoje é uma noite de ressuscitar coisas. Ressuscitar coisas. Escuta bem o que eu estou dizendo. Existe uma unção de Deus neste lugar para alcançar a sua vida. Entregue ao Senhor, e nós vamos ver coisas hoje sendo ressuscitadas na sua vida. Tudo é teu, Senhor.